Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler 3 versos, versos 3, 4 e 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 3, 4 e 5. E enquanto você procura o texto, eu espero que você procure o texto. Eu sei que você não vai procurar o texto alguns, porque já o texto encontrou eles. Eu gostaria de falar justamente sobre o esforço. Mas um esforço que ele nasce por causa da misericórdia de Deus. Nós vamos ver como a confiança vertical em Deus nos dá uma confiança horizontal no relacionamento com os nossos irmãos. Isso é muito importante, porque esforço é uma questão que hoje se vê pouco. As pessoas são boas se esforçando muitas vezes para trabalho, e está certo, estudos, está certo, mas as pessoas em outros aspectos são meio quedadas, né? Por exemplo, pessoas que vêm falando como propósito de ano ir para a academia e até agora nunca foi. Eu. Principal dos pecadores, né? Por quê? Por múltiplas razões. Tá cara, academia, estou sem tempo, este frio, que isso, gente? Não. E, por outro lado, nós temos uma tendência de delegar demais. É claro que a academia não posso delegar a alguém, né? Não vai que você malhando eu fico magro, isso não acontece, mas seria tão legal, né? Já o Thales poderia emagrecer por mim. Tá indo não? Também não? Eita, nossa. Então, assim, gente, particularmente eu gosto mais do esporte, viu? Uma bola de basquete, vamos jogar basquete, eu tô dentro. Mais do que futebol. Eu acho que basquete me dá melhor no Brasil. Não é que seja bom, mas o Brasil é penta, como é que entenda? Só isso. Mas nós temos a tendência de delegar. Por exemplo, os problemas do país, quem deve resolver? O Estado. A gente gosta de deixar no Estado a questão de resolver. Rapidinho, não é o assunto, mas eu quero tocar o assunto assim em 30 segundos. Essa questão da adultização das crianças. Fazer com que o Estado regulamente isso, gente, é a pior coisa que vai acontecer. É a pior coisa que vai acontecer, porque quem deveria regulamentar ou dar uma regra sobre o que as crianças veem nas redes sociais, sabe quem é? Os pais. Por que deixar no Estado? Porque o Estado não vai regulamentar, não vai trazer uma lei com relação ao funk, por exemplo. Ou a sexualização das crianças nos filmes e seriados. Ele não vai. Você entende o problema? O problema é que uma necessidade vai criar um problemão. Por quê? Porque se delega em outro, se delega no Estado. Gente, essa questão não é o Estado que delega. Você quer livrar seus filhos dessas coisas? Pegue esse celular, faça todo o controle com relação a que eles veem, que dá para fazer, junte sua conta com a conta deles, coloque que você é o adulto, e ali você vai, através da sua conta, você vai regulamentar o que o seu filho vai ver. Isso é o melhor que tem. Não tem Estado que faça isso, não. É você mesmo. Dê horários para que ele assista o celular. E fique de olho naquilo que ele assiste. É isso. Não tem outra coisa melhor. Não faça isso, gente. O Estado não é o pai de todas essas coisas. É a pior coisa que tem. Eu falei que era 30 segundos, Nelson, por favor. Porque senão a gente vai... Não dá tempo a pregar. Mas é um assunto que eu quero falar depois. Porque é um assunto extremamente necessário. Mas eu falei 30 segundos e me superei o tempo. Paulo vai falar para os Tessalonicenses sobre o olhar para Deus como a fonte de tudo que é bom, tendo plena confiança em que eles, os Tessalonicenses, pela fidelidade do Senhor, seguirão com amor e constância os ensinos apostólicos. Para encerrar, Paulo orará por eles e vai nos ensinar a importância da oração nas nossas vidas mais uma vez. Lemos o texto? 2 Tessalonicenses 3, 3 ao 5. Paulo fala assim: mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos.
Que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Senhor, nesta manhã nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome e dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. E nós queremos, ó Deus, que através da tua palavra, o Senhor fale conosco justamente dessa confiança no Senhor, que gera também a confiança dentro de nós como igreja e que nos permite e nos estimula a uma vida de oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Veja a primeira certeza de Paulo, uma certeza vertical. Verso 3. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Quem fortalece e guarda? O Senhor. Então veja que a primeira confiança é vertical. Mas por que Paulo acredita que Deus vai fortalecer e guardar do maligno a igreja? Porque o Senhor é fiel. E ali, esse primeiro aspecto, nós temos que pensar em duas maneiras. Deus é fiel, em primeiro lugar, a si mesmo. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda a verdade, Ele é fiel ao seu propósito, palavra e promessa. O que nos leva, por outro lado, a entender que Deus é fiel ao seu povo, por causa justamente de que Ele é fiel a si mesmo. Se Deus não é fiel a si mesmo, como nós podemos confiar nele? Se alguém é contraditório, você confia nessa pessoa? Pode deixar que eu vou, a pessoa não vá. Você confia nessa pessoa? Não. Você confia? A pessoa não responde, eu acho que está confiando, né? Ou é o problema que nós temos muitas vezes de que falamos, pode deixar que eu vou, porque não queremos ficar mal com a pessoa no momento em que falamos, mas ficamos pior, porque nos comprometemos, o outro sabe que nós estamos mentindo, e quando a pessoa não vem falar, não falei, o cara é mentiroso. Você vê o problema? Ah, pastor, isso é um problema cultural que é pecaminoso. Nós devemos aprender o que a Bíblia fala. O que o nosso sim seja e o nosso não seja. Então, por favor, na hora de alguém falar para você, responda com sinceridade. Que é melhor dar atacada no momento do que esperar para depois, que a sua integridade como cristão fica abalada. Quando você fala para alguém, eu vou, e não vá, você está deixando mal o nome do Senhor. Olha o problema. Esse é o problema. Mas, porque Deus é fiel, Ele confirma seu povo, afirma, reafirma, firmando os pés dos seus filhos em Cristo. Mesmo em todo sofrimento e angústia, nós podemos confiar de que Deus está conosco. E que Deus está do nosso lado. Por quê? Porque Ele é fiel. E Ele é aquele que vai nos livrar da ira vindoura, como está no primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Aí você vai lembrar, é claro, você vai lembrar, com toda certeza você lembrou, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego com relação ao rei Nabucodonosor e a estátua. Lembra dessa história? Lembra a conversa? Você lembra? Quando eles falaram assim, nós cremos que Deus vai nos livrar da sua mão e nós sairemos vivos desta. Mas se não acontecer, saiba que não nos prostraremos. A fidelidade de Deus manifesta em Sadraque, Mesaque e Abednego não está no livramento divino, está em que eles vão permanecer fiéis ao Senhor sem importar o resultado. Nós condicionamos a fidelidade a Deus pelo resultado da jornada. Isso não é fé, isso é manipulação, isso é barganha com Deus. E Deus não aceita barganha. Deus não barganha com ninguém. Senhor, eu vou te seguir se. Não, vem cá, a gente não pode fazer isso. Nós seguimos o Senhor, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Paulo fala, Deus vai confirmar vocês. Num ambiente difícil de perseguição, que a igreja de Tessalonicenses estava atravessando, Paulo fala, nós sabemos que Deus vai fortalecer as suas vidas. Por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele é aquele que iniciou a boa obra, como Ele fala aos Filipenses. E aquele que iniciou a boa obra, Ele vai concluí-la. Deus é fiel. E Pedro vai dizer que Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas quem faz isso é o Senhor. Ele é a fonte da nossa
santificação. E por isso que Paulo fala, ele os guardará do maligno. Porque não é sermos libertos das circunstâncias, é sermos libertos nas circunstâncias. É possivelmente o problema que nós temos com a grande tribulação. Pensamos que Deus vai nos livrar da tribulação, quando na verdade Deus nos livra na tribulação. Você vê como esse D e N faz toda a diferença. Por quê? Porque Deus nos guarda do maligno no momento em que nós somos tentados, não no momento que tudo está bom. Ali nós estamos seguros. Mas quando vem a dificuldade e a tentação, quando os problemas vêm, Deus vai nos livrar quando? Quando nós confiamos na sua fidelidade. Por isso que o problema que nós temos como igreja é um problema do conhecimento de Deus que nos leva à incredulidade. E a incredulidade se manifesta justamente quando nós não confiamos na palavra do Senhor, quando nós não dependemos das promessas do Senhor, quando nós não acreditamos o que Deus pode fazer. Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, mas nós não temos, nós não cremos, aliás, nós não cremos por quê? Porque o conhecimento de Deus para nós é algo muito alheio e ninguém quer conhecer Deus. E parece que a igreja entra nessa dinâmica de não querer conhecer Deus. Mas quando nós conhecemos Deus através da sua palavra, conhecemos a palavra, conhecemos o que Ele tem para nós tomamos isso como âncoras da vida, nós podemos ver a fidelidade de Deus sendo guardados do maligno. Tudo descansa na fidelidade do Senhor. Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele escreve que geralmente se ele chama fidelidade, o atributo é fidelidade, nós falamos sobre isso o ano passado, né? Em virtude da qual ele está sempre atento à sua aliança e cumpre todas as promessas que fez ao seu povo. Por causa dos termos da aliança que ele fez conosco. Esta fidelidade de Deus é de máxima significação prática para o povo de Deus. É a base da sua confiança, o fundamento da sua esperança e a causa do seu regozijo. Nós somos felizes porque Deus é fiel. E mesmo que o mundo se abalar, Deus permanece. Porque Deus permanece, nós nele permanecemos. E Paulo fala, por isso que nós cremos que Deus é fiel, nós seremos guardados e libertos por ele. Não quer dizer que não teremos problemas, sino que ele estará conosco em qualquer circunstância. Lembrando que isto aplica para seu povo, somente para seu povo. O povo que ele resgatou e faz parte da aliança. As promessas de Deus não se cumprem para pessoas que estão fora da aliança. Sempre lembre disso. Por isso é que orar para que uma pessoa que não conhece Jesus experimente a paz de Deus é uma oração que nunca será respondida. Porque a paz de Deus somente vem quando uma pessoa é reconciliada com Deus através de Cristo. É isso que a Bíblia fala. E a Bíblia também diz que não há paz para o ímpio. Então, nós temos que orar pela conversão. A pessoa se convertendo, ela vai experimentar a paz de Deus. Não tem outro caminho. O percurso é esse. Essa confiança na fidelidade de Deus leva Paulo ao verso 4, quando ele vai dizer, e quanto a vós, e veja como Paulo muda de Deus para eles. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Então há uma certeza de Paulo de não somente uma fidelidade passada, mas de uma fidelidade presente e futura dos tessalonicenses. Mas isso acontece porque eles estão no Senhor. Repare o verso 4. Enquanto a vós, confiamos no Senhor. A confiança de Paulo está em que eles estão em Cristo e que por causa disso, eles podem então desfrutar das bênçãos da rica promessa do Senhor. E qual é essa confiança de Paulo? Era uma confiança presente e futura, porque ele fala, confiamos no Senhor que não somente estáis fazendo, quer dizer, no tempo presente, mas a confiança é que também fareis o que vos foi ordenado. A confiança de Paulo é tal em Deus, na fidelidade do Senhor, que ele sabe assim, olha, vocês estão fazendo o que é certo, mas eu sei que
A minha confiança não fica somente no presente, ela transcende para o futuro. Isso é muito interessante, porque o que Paulo está dizendo de uma maneira positiva é o que Tiago fala de maneira negativa. Lembra esse texto? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago fala de uma maneira negativa. Vocês se enganam se vocês não vivem a palavra. Paulo não, Paulo fala de uma maneira positiva. Eu confio no Senhor em que vocês continuarão fazendo isso. Isso é também, e entenda, também faz parte da personalidade do autor. Paulo, tirando Gálatas, 1 Coríntios, você vê que o tom de Paulo sempre é alegre. Tessalonicenses é uma carta muito alegre. Mas Tiago, você vê que Tiago tem assim como ele gosta de advertir o povo, então o tom de Tiago é mais duro. Personalidade de cada autor. Então assim, quem já mexeu com investimentos, principalmente de renda variável, não renda fixa, renda variável, sempre lê ou escuta esta frase. Remunerações passadas não representam ganhos futuros. Não é assim? Você vê pelo menos um investimento que está indo muito bem, aí a pessoa compra. E chega uma hora que esse investimento começa a cair. E a pessoa fala, eu não sabia. Não, ninguém sabe. Ganhos passados não garantem bons resultados no futuro a nível de investimentos. Mas, biblicamente, quando nós semeamos a palavra de Deus, quando nós vivemos imersos na fidelidade do Senhor, quando nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, o ganho passado é inferior ao ganho futuro. Por quê? Porque é Deus quem faz o crescimento. Então, assim, quem está em Cristo vive e manifesta o caráter de Cristo permanentemente. Isso nos dá, então, uma ideia de como a confiança vertical em Deus nos dá uma confiança horizontal. Porque Paulo está escrevendo como o pai da igreja, o plantador da igreja, vamos usar termos atuais, né? Como plantador da igreja para a sua igreja. Que eu falo pai da igreja, pode ser mal compreendido nos termos presentes. Se Deus é a fonte, é por causa da sua fidelidade. Isso é a nossa garantia, a fidelidade de Deus. Assim você entende por que nós estudamos os atributos de Deus o ano retrasado e o ano passado. Por quê? Porque conhecendo Deus, seus atributos, suas obras, nós podemos descansar no Senhor, confiar nele, ter uma fé maior. Então, a fidelidade de Deus para nós é a garantia, porque ele é fiel. Ele permanece fiel por toda a eternidade, porque ele é imutável, e ele não pode negar-se a si mesmo. Isso é maravilhoso, porque Deus não pode mentir. Deus não mente porque ele não pode negar-se a si mesmo. E porque ele é fiel, é que podemos confiar de que perseveraremos até o fim. Porque a base da nossa perseverança não somos nós, é ele. A base pela qual nós confiamos em que chegaremos até o fim da nossa jornada em Cristo é por causa dele, não pela nossa causa. A fidelidade de Deus é uma âncora firme na nossa fé. E Deus ainda continua sendo a fonte, porque ele é a nossa causa e motivação para uma vida constante nele. Nos alimentamos da palavra, aprendemos com ele, seu Espírito nos dá entendimento, nos leva à santificação, vencemos as tentações nele, pelo seu poder, resistimos e vencemos por causa dele. A nossa obediência é resultado da obra do Espírito em nós. Nós amamos a Deus porque ele derramou seu Espírito sobre nós e seu Espírito nos enche de amor. A fé que nós temos no Senhor é uma fé que vem pelo ouvir a palavra, é uma fé que vem do alto, é uma fé que vem como fruto do Espírito. O nosso caráter e obediência é justamente resultado dessa obra santificadora através do entendimento, da iluminação do Espírito através da palavra do Senhor. Tudo vem dele. Por isso é que Paulo escreve aos Romanos que somente aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E às vezes, quando nós focamos, e aqui uma palavra de advertência, quando nós focamos muito
no resultado do fruto físico para saber se alguém é convertido, nós corremos o risco de criar fariseus. Pessoas que começam a criar camada de crente, mas por dentro não há obra santificadora. Isso não quer dizer que uma pessoa que é santificada no Espírito não vai se manifestar fisicamente. Vai mesmo. Não tem como alguém ser santificado pelo Senhor e permanecer igual. Não tem condição, não. Mas quando alguém começa a trabalhar tanto, e por isso sempre eu falo o risco de focar somente em princípios e valores. Focamos tanto em princípios e valores fora do Evangelho, retirando a obra de Deus através do Evangelho, o novo nascimento, a vida de Deus, que nós começamos a criar pessoas boas, mortas espiritualmente. Mas quando o Evangelho é pregado, a vida de Deus vem, o Espírito santifica, a pessoa vai ter pleno entendimento daquilo que Deus se agrada, que a pessoa vai viver de acordo com os princípios e valores da palavra do Senhor, mas não como um fim em si mesmo, mas como um resultado de uma vida consagrada ao Senhor. E há uma grande diferença entre uma pessoa criada com princípios e valores cristãos, mas não convertido, do que uma pessoa convertida que vive a palavra. Há uma grande diferença. E nós temos que aprender a criar essa distinção, ao ponto de focar no Evangelho, focar nas palavras de Cristo, focar no conhecimento de Deus. Porque isso nos leva à santificação. É isso que nos leva à santificação. E por isso é que Paulo ora. Verso 5. E nós devemos também aprender a orar com Paulo. Você lembra que na semana passada aprendemos com Paulo como orar pelos missionários. Agora Paulo vai nos ensinar como orar pela igreja. A igreja onde nós estamos. Que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Olha que oração curta, gente. Só isso. Mas não é tão curto assim. Paulo ora, por quê? Porque para o apóstolo, quem pode conduzir os corações é o próprio Deus. Veja, Deus é a fonte de todas as coisas. Nós nos esforçamos, aqui eu falo como pastor, todo pastor se esforça para levar a palavra de Deus para seu povo. Ele faz a pregação, ele ora, e nós somos grandes idealistas. O pastor é um grande idealista. Ele acredita que depois da pregação... Gente, pode falar isso para qualquer pastor, ele vai falar isso. Todo pastor acredita que depois da pregação a pessoa sai transformada. Nós acreditamos nisso. E vivemos em função disso. Isso é ser idealista, então eu sou também. Porque nós cremos isso, nós cremos no poder, na operação do Espírito através da palavra do Senhor. Mas nós temos que entender que quem conduz é o Senhor. Porque Paulo fala isso, que o Senhor guie. Outras versões falam que o Senhor conduza os corações. Quem direciona a vida do cristão a viver a palavra é o próprio Senhor. É o próprio Espírito de Deus que nos leva e nos conduz para que possamos, então, direcionar o nosso coração no amor de Deus. Para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas repare, nós não amamos a Deus por nós mesmos. Quem faz isso é o próprio Senhor. Ele nos conduz. Ele nos guia. Como? Através da palavra do Senhor. Através do ministério da igreja. Através da exortação. Através da vida com Deus. Através da comunhão. Somos guiados. E Paulo fala que o Senhor nos guie. Por quê? O que Paulo está querendo dizer? Por mais que nos esforcemos para que vocês entendam o que queremos transmitir, oramos para que o próprio Deus faça isso em vocês. Isso não substitui a palavra do Senhor. Isso complementa a obra da palavra do Senhor. Por que Paulo ora assim? Porque somente os que são de Cristo aprendem, são corrigidos e mudam seus caminhos quando a palavra de Deus é exposta. Porque é o Espírito quem faz isso. Por isso é que muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho, endurecem o coração e resistem, mesmo se chamando de cristãs. Por quê? Porque nós temos um problema ali. Nós temos um problema ali. Quando alguém se resiste tanto à palavra do Senhor,
nós podemos ver ou o coração está completamente endurecido ou a pessoa nunca foi convertida. Então, seja lá o que for, nós temos um grande problema ali. Porque todos nós, quando ouvimos a palavra do Senhor, quando viemos na igreja, nós temos que entender que nós seremos confrontados pela palavra e nós precisamos crescer. Não basta somente ouvir, dar batidas no peito e falar eu sou um pecador. Não. Se fosse isso, que fácil seria ser cristão, né? O que nós precisamos é justamente daquilo que nós temos ouvido à luz da palavra do Senhor, sentar mais um pouco, ler de novo o texto, lembrar daquilo que foi pregado e orar para que Deus mude o nosso coração. Nós precisamos orar. Por isso que volta e meia, eu gostaria às vezes de repetir a mensagem umas 3, 4 vezes, para ver se de uma maneira conseguem memorizar. Por quê? Porque nós temos uma ideia errada de que parece que pregando uma vez todo mundo vai entender. E não é assim. Veja as músicas. Até hoje, nós cantamos o cantor cristão para falar de um inário que transcende nossa vida, né? Por causa do tempo que ele tem, mais de 100 anos, tem um cantor cristão. E ainda tem pessoas que precisam da tela para cantar. Não é assim? Quantas vezes nós cantamos Brilho Celeste? Nos 8 anos que eu tenho de pastor. Muitas vezes. E ainda tem quem precisa. Por quê? Não estou falando, gente, não estou criticando isso, entenda isso. É melhor fazer isso que não cantar. Mas por quê? Isso demonstra que nós precisamos muitas vezes de reforço para aprender. Aí você acha que ouvindo esta mensagem uma vez você vai aprender tudo? Não. Por isso que esta mensagem está sendo gravada. Para que você ouça uma e outra e outra e outra vez. Né, Fabrício? Porque nós precisamos disso. E orar, gente, para que o Espírito de Deus reacenda a chama em nós. Porque tem pessoas que endurecem o coração, mas quando nós entregamos a Deus nossas vidas e participamos da igreja e somos confrontados pela palavra, nós podemos ver a ação de Deus quando nós oramos. Senhor, eu quero que essa palavra se cumpra em mim. E eu oro em função disso. Quando nós, como eu comentei ontem, quando nós vemos pessoas que nos impactam na fé, que impactam as nossas vidas por causa das suas palavras e exemplos, nós começamos a orar, não para ser como eles, porque sabemos que eles são pecadores também, mas eles se transformam nos nossos modelos de que é possível viver para Deus de uma maneira santa e pura no meio do mundo pecador. Então nós queremos, Senhor, assim como o Senhor está fazendo a obra nele, eu quero que também o Senhor faça a obra em mim. E mudar mesmo. Não tem como, gente, a gente continuar vivendo a mesma mesmice, dia após dia, semana tras semana, mês tras mês, ano após ano. Um cristianismo que virou uma estagnação. Por isso que esta oração é importante. Porque nós precisamos ser conduzidos ao amor e à perseverança. Porque nós gostamos que o amor de Deus cresça, mas nós temos um problema de perseverança. Eu vou dizer para você, vou fazer uma pergunta, você não responda, porque até eu sei a resposta. Quando foi a última vez que você participou dos 3 cultos da semana? Seguido, fez uma sequência de participar dos 3 cultos. Isso é perseverança. Quando foi a última vez, aqui eu não sei a resposta, você que sabe. Eu sei porque eu venho, né, nos cultos e eu sei quem vem e quem não vem, né? Quando foi a última vez, aqui é você e Deus, quando foi a última vez que você leu a Bíblia toda em um ano e nunca perdeu um dia? Não responda. Você fala, para ler a Bíblia um ano? É. Aliás, para ler a Bíblia o dia todo, o tempo todo, até o dia da nossa morte. Quando foi a última vez que você pegou uma sequência de oração, onde você orou mesmo? Não foi aquela oração, Senhor, obrigado por tudo, ai que bênção, Senhor, obrigado, amém. Não, quando foi a última vez que você orou mesmo?
orou, mas foi uma sequência de oração. Dias orando. Quando foi a última vez que você foi confrontado por Deus, orou e viu o Espírito de Deus agindo na sua vida, sendo transformado pelo Senhor? Quando foi a última vez? Você acha que Deus parou de agir na sua vida? Não! Somos nós que temos, por causa da nossa falta de perseverança, nós não estamos desfrutando dos benefícios da santificação. Quantas vezes desistimos de orar por nossos familiares porque ainda não se convertem? Foi você, Thales, que eu falei que tem uma época que eu falei assim, sim, foi você ontem. Senhor, salva meu pai, mas você sabe, Senhor, para mim é tão difícil. Foi para você? Não, então foi para outra pessoa. Eu até falei com tantas pessoas nesta semana. Não, foi com outra pessoa, é verdade. Por quê? Porque nós perdemos a perseverança. Desfalecemos, parece que Deus esqueceu da gente. Então, os pecados que estamos cometendo, deve ser que é assim mesmo. Então, para que se esforçar? Vamos continuar murmurando, vamos continuar fofocando, vamos continuar fazendo pecado. Deus é misericordioso, né? Não é assim, não. Nós precisamos perseverar, mas quem coloca isso no nosso coração é o Senhor. Nós precisamos orar para que nós possamos ser perseverantes, constantes, firmes, para experimentar a fidelidade do Senhor. Não pense, gente, que porque nós viemos uma e outra vez, porque nós oramos uma e outra vez, porque nós vivemos a vida do jeito que nós estamos, é que Deus está se agradando de nós. Como eu falei ontem, e volto com a pregação de ontem, só para que as mulheres não fiquem bravas comigo. Nós temos tirado Deus do cotidiano e nós temos colocado Deus somente nas horas de culto, devocional, em casa, leitura da Bíblia, oração rápida e oração pela comida, isso não falei ontem, né? Mas oração pela comida, culto doméstico, culto na igreja. E no restante do dia, cada um por si. E eu vou atacar minha vida do jeito que dá. E esquecemos de Deus nos detalhes grandes e pequenos. Esquecemos de Deus no cotidiano, na vida de Deus. Esquecemos dessas coisas e ali nós não podemos dar testemunho. Aí perguntam para alguém, dá um testemunho. São tantas coisas. Mentira, não sabe. Desculpa, gente, mas a realidade é essa. Quando alguém fala, são tantas coisas que não poderia nem contar, aí você fala, conta uma. Não conta, sabe por quê? Porque não vê. Não vê Deus agindo, sabe por quê? Porque não estamos olhando Deus na vida. Não estamos. Porque você pode dizer, são tantas coisas, como por exemplo, esta semana, aí é outra história. Quando nós cantamos, conta as bênçãos, conta quantas são, veja que são bênçãos que nós devemos contar. Sabe o que fazia numa igreja quando cantavam essa música? Parava no meio do coro e falava assim, fulano, conta uma bênção do Senhor. Já aconteceu comigo, eu falei a mesma coisa, são tantas coisas, não tinha nada na cabeça. Saídas gospel. Não. Olha, despertemos uma vida de perseverança. Pastor, orar é difícil. Ninguém falou que é fácil. Por isso que há que perseverar. Qual é o problema que nós temos? Que a gente fala assim, amanhã vou fazer regime. Ou como falava em Montes Claros, na agosto. Agosto de Deus. Então ninguém sabe. Por quê? Porque não há perseverança. Não, agora sim eu vou servir o Senhor. Quando? Em agosto. Agosto de Deus. Então a pessoa não sabe. Gente, marque data, coloque tempo, estabeleça prazos, mas seja perseverante. Você já viu como que é o AA, né? Eles trabalham o dia a dia, mas celebram os passos. 7 dias de sobriedade, celebram 7 dias, não bebendo, senão celebram de outra maneira. Vai um mês, celebram, não bebendo, senão celebram. Mas 6 meses, eles vão celebrando o quê? Os passos. Mas não é celebrar para agora está pronto, agora sim, resolvido, né? Não.
é um estímulo para continuar a caminhada. Por exemplo, eu vou receber crianças para a aula de batismo. Já vou dizer para os pais, o batismo não é o fim. Batizou, o compromisso dos pais com a criança quando batiza é redobrado. Porque agora essa criança deve aprender a servir ao Senhor. Então o batismo não para o processo. O batismo é um passo, se celebra, mas nós devemos prosseguir. É como se eu fizesse seminário, eu sou pastor, acabou, nem vou ler a Bíblia, com o que eu sei é suficiente. Você já pensou se eu fizesse isso? O que você pensaria de mim? O pastor medíocre, né? Que acha que sou como que sabe? Mas é a mesma questão que eu espero de vocês. Crescimento, fortalecimento, serviço. E Paulo fala, somente isso acontece quando nós oramos. Por isso, quando alguém fala para mim sobre questões que a igreja deveria fazer, ou realizar, ou mudança e tal, eu sempre concluo falando isto. Oremos. Não para encerrar a conversa, sino para que entendamos que se Deus não reage, se Deus não reacende a chama do nosso coração, nunca, por muito bem intencionados que estejamos, nunca veremos crescimento. Mas é Deus quem faz isso. E para isso nós precisamos orar. Para o crescimento do amor e o crescimento na perseverança. E o mundo que valoriza a mediocridade, o mundo de hoje valoriza a mediocridade. O cristão, então, vai começar a sair desse estilo de mediocridade para um estilo de vida superior. Por quê? Porque Deus transforma a vida da pessoa. E nessa hora vão falar, está se achando, né? Gente, deixa ele quieto. Você não está se achando, Deus conhece seu coração. Viva a excelência de ser um filho de Deus. Pronto, final. O outro que veja o que vai fazer com a vida dele. Gente, esquece. Por isso, nós precisamos sair da teologia humanista para entrar numa teologia que olha para Deus como a fonte de todas as coisas. Teologia humanista é o que você mais se encontra na internet. Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus vai te... Ninguém fala assim, você precisa de Deus na vida. Por quê? Porque Ele é a fonte. Porque Ele é tudo o que você precisa. As pessoas querem de Deus o benefício, mas não querem Deus. Você sabe quem queria isso? O povo de Israel no deserto. Nós queremos pão, nós queremos carne, nós queremos tal, nós queremos ar-condicionado, está muito quente. O que aconteceu? Ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque eles não conheceram Deus. Eles queriam as obras de Deus, eles não queriam Deus. E enquanto o povo se queixava, Moisés orava a Deus. E a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso. E mesmo assim pecou, né? Por quê? Porque ninguém é isento. A oração muda as coisas. Não porque a oração tem poder. Esqueça disso. A oração não tem poder. Tire isso da sua cabeça. Não é a oração que tem poder. É o Deus a quem nós oramos. A oração muda as coisas porque nós começamos a depender de Deus. Quem muda somos nós. Nós começamos a ver Deus. E por isso é que a gente negligencia a oração. Mas quando oramos, veja o seguinte, eu vou fazer uma analogia com o Pai Nosso. A oração deveria afetar a nossa vida, mudar o nosso ser. Ele é um exercício de intimidade, de pertença a um Deus que nos ama desde a eternidade. E por isso nós oramos, Pai Nosso, que estás no céu. Ela deve nos levar à adoração e por isso clamamos, santificado seja o teu nome. Ela deve sensibilizar nossos corações sobre a realidade do mundo. Assim oramos, venha a nós o teu reino. Ela deve fazer com que consideremos os nossos caminhos e desejamos seguir o Senhor sempre. E por isso oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ela deve nos levar a uma confiança maior no Senhor. E assim oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ela deve nos levar a um entendimento maior do amor de Deus. E por isso oramos, perdoa nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ela deve nos levar a um entendimento elevado da santidade do Senhor. Assim oramos, não nos deixes cair na tentação. Por isso é muito importante resgatar, e com isto eu encerro, o entendimento pactual do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não nos deve nada, Deus está comprometido conosco por causa dele, não pela nossa causa, porque nós entramos num relacionamento pactual com o Senhor, onde ele é o maior e eu sou o menor. Não há relacionamento de iguais. Eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque ele veio para me servir. Então, sempre uma resposta. E por isso, a perseverança é uma condição para estar na aliança. Você está na aliança porque você persevera. Por isso, você ora, parabéns, ore mais. Você lê a Bíblia, muito bom. Sério, estou falando, não estou sendo irônico. Se alguém pensou que eu sou irônico, desculpa, gente, não. Está lendo a Bíblia? Muito bom, gente. Leia a Bíblia mais. Vá mais fundo. Está vindo na igreja? Maravilha, gente, mas se congregue mais. Venha, participe de tudo. Nem que nós tivéssemos tanta atividade, né? Nós temos tão pouca atividade. Mas venha e participe mais. Se congregue mais, viva aquilo. Por quê? Porque aquele que vive para Cristo vive realmente para Ele. E assim nós devemos orar. Quanto tempo nos perdemos? Nos perdemos muito tempo na vida. Nos perdemos tempo. Rede social, televisão, streaming, esporte, jornal, novela. Tem crente que assiste novela, gente. Que coisa, né? Nem falar do BBB e a Fazenda, esse tipo de coisa que eu acredito que... Não, isso não acontece neste mundo. E se a gente mudar os nossos hábitos e criarmos hábitos realmente bíblicos, tempo de leitura maior, um tempo de meditação, tempo de orar, tempo de louvar, aproveitar esse tempo. Que tal ler livros bons? Por exemplo, um livro que me ajudou muito na mensagem do Sermão do Monte é justamente a mensagem do Sermão do Monte. É o nome do livro, de John Stott. Ele é fantástico. Você pode comprar, você pode ler. É um livro, linguagem boa, tranquila, maravilhoso, livro fácil de ler. Aí você vai lembrar de muita coisa que eu falei, porque muita coisa que eu falei está ali. Eu pedi emprestado, citando John Stott, né? Mas tem muita coisa ali maravilhosa. Mas, gente, oremos. Oremos. Nós teremos a reunião de oração hoje, 18h30. Vai ser lá no gabinete. Não tem problema. No gabinete cabem umas 30 pessoas. Você sabe? Cabem 30 pessoas. Sem problema nenhum. Porque vai ter ensaio. Então, 18h30. Mas oremos. Culto de oração, venha, ore. Nós precisamos orar. Não basta somente orar na sua casa. Nós, como igreja, devemos orar juntos. Porque a corporatividade da igreja, ela deve também ser resgatada. Por isso nós podemos orar. Deus, abre nossos olhos, porque precisamos mais de Ti. Vamos colocar de pé nesta manhã.